Prezados ouvintes, aqueles de vocês que tiveram a oportunidade de ouvir nosso programa na semana passada, sabem que já prevíamos a chegada dos projetos do Governo do Estado referentes à renovação do regime de recuperação fiscal. Mas agora é oficial, acabou o suspense. Na última quinta-feira, o novo pacote de maldades chegou à Assembleia Legislativa e já a partir desta semana começará a ser debatido. Diante deste fato, retomaremos o assunto no programa de hoje, para que o deputado Luiz Paulo possa, desde já, explicitar suas primeiras impressões sobre os projetos enviados e nos informar sobre o cronograma inicial de tramitação dos mesmos. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Uma semana que promete ser movimentada começando, né? Bom dia, Pablo. Bom dia, ouvinte do nosso podcast. Semana que se inicia hoje é uma semana muito tensa. Já na terça-feira, teremos uma reunião de colégio de líderes para ter a primeira discussão sobre as 5 mensagens que chegaram no parlamento que dizem respeito à renovação do regime de recuperação fiscal. E, seguidamente, na própria terça, quarta e quinta, teremos audiências públicas sobre os 3 temas centrais que essa mensagem nos coloca, qual seja a reforma da Previdência, o fim dos triênios e o teto dos gastos. Deputado, antes da gente iniciar aqui a nossa conversa, mais uma vez agradecer a audiência e o carinho dos ouvintes, né? Tem enviado inúmeras mensagens para o nosso WhatsApp. Aliás, reforçar o número aqui do WhatsApp para quem ainda não anotou, o WhatsApp do gabinete do deputado Luiz Paulo, que é o DDD 21 9951 45678. DDD 21 9951 45678. Depois do programa, você que está nos ouvindo, manda uma mensagem para a gente, fala o que achou, envie as suas críticas, suas sugestões de pautas para os próximos programas. Vai ser muito bem-vinda a sua opinião. Deputado, estamos de volta ao assunto do regime de recuperação fiscal, né, desse pacote de maldades, mais um pacote de maldades que chega à Assembleia Legislativa. Na última quinta-feira, os projetos foram enviados. São inúmeros detalhes que vão precisar ser analisados de forma mais aprofundada, mas de forma resumida, quais os principais temas abordados nos projetos enviados? Bom, são as 3 linhas principais, né, que têm respeito à hipótese de se renovar o regime de recuperação fiscal, que permite que o Estado suspenda o pagamento da sua dívida, né, com a União por 9 anos. E os temas são o fim dos triênios, isto é, tem um dispositivo na Lei Complementar Federal que define as regras do regime, que é repetida no decreto regulamentador, que obriga o Estado, para aderir ao regime, a acabar com os triênios, em todos os poderes. E a nossa posição no parlamento é que nós não podemos admitir essa questão de forma tão drástica. O que poderá ser possível é acabar com o triênio em todos os poderes somente para os novos concursados, isto é, aqueles que entrem para o Estado após a aprovação e publicação dessa nova lei complementar, aliás, e também da emenda constitucional, porque ainda se há uma discussão sobre esse tema, se tem que ser por emenda constitucional ou por lei complementar. Eu defendo que a emenda constitucional está afastada definitivamente, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o tema triênio tem que ser aprovado por lei específica,
quiçá de autoria do Executivo, ou até de uma forma mais ampla, de autoria conjunta dos chefes de poderes. Então, o triênio será definido por lei complementar, que já está publicada. Né? Deputado, vou lhe interromper rapidamente, porque a gente já conversava sobre essa questão dos triênios no programa da semana passada, né? E o senhor já tinha explicitado sua posição de ser contrário a qualquer mudança, né, qualquer extinção dos triênios para aqueles servidores que já estão no serviço público hoje. Né? A tendência, a sua posição seria de mudar essa regra apenas para aqueles que ainda vão entrar no serviço público. O governo, embora, né, parecesse que o governo talvez estivesse sensível a esses debates, ele enviou já na proposta dele uma proposta de extinção, inclusive para os que estão já na ativa, para os servidores na ativa. Então, o senhor mantém essa posição de brigar para que isso não seja extinto para aqueles servidores que já estão na ativa, é isso? Sem dúvida nenhuma. Minha posição não mudou, é uma posição de justiça. Nós não podemos mudar a regra do jogo para quem, por concurso público, adquiriu esse direito, que já existia na época dessas pessoas que ingressaram no Estado. Mas, como é um dispositivo obrigatório, a única forma de atendê-lo é ser uma previsão para o futuro, para aqueles que vierem a ser concursados. E essa posição que eu defendo também já é hoje a própria posição do presidente da Casa, deputado André Siciliano, como tem de ser a posição da maioria do parlamento fluminense. Por mais que o governador insista que, na sua mensagem, que acabar o triênio para todos, né, nós vamos, através de emendas, alterar essa redação. Então, essa é a nossa posição enquanto parlamento. Por isso, vai ter reunião de colégio de líderes para firmar a posição, vai ter audiência pública para ouvir o conjunto daqueles que representam os servidores públicos, né? Mas essa é uma posição que ganha corpo de forma muito expressiva no parlamento fluminense e também, excluindo o executivo, tem o respaldo de chefe de outros poderes. Perfeito, deputado. Agora, outro tema que, sem dúvida, vai levantar muita polêmica nesse debate de todos esses projetos que dizem respeito ao regime de recuperação fiscal é a questão da proposta de reforma previdenciária. Né? São muitos detalhes. O senhor já conseguiu fazer uma análise prévia? Quais são os principais pontos a serem enfrentados nessa reforma? Pablo, a reforma previdenciária, que é o segundo tema que eu ia abordar, são dois projetos. Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, porque você tem que guardar semelhança com a reforma da Previdência da União. 62 anos para as mulheres, para a aposentadoria, e 65 anos para os homens. E a reforma da Previdência Federal foi feita através de emenda constitucional. Por via de consequência, a nossa também tem que ser por emenda constitucional para introduzir na Constituição do Estado os mesmos paradigmas. Não há mudança a ser feita quanto a esses paradigmas. É uma mera repetição. Mas também esse tema será tratado por lei complementar, porque você precisa detalhar melhor tudo isso em lei complementar. Porque a lei complementar é aquela lei que regulamenta uma emenda constitucional. Porque aí tem as famosas regras de transição. As regras de transição, o Estado não precisa seguir as regras federais. A autonomia dos Estados para aplicar as regras de transição que assim o desejarem. Isso já aconteceu, por exemplo, no estado da Bahia, que tem uma regra de transição diferenciada da regra de transição da União. O que é a regra de transição, Paulo? A regra de transição, imagine, o cidadão que hoje
esteja próximo de se aposentar com 60 anos, e esteja aí com 59,5. Se a regra muda para 65, ele vai adiar a aposentadoria por 5 anos, precisa ter uma regra de transição. Isso que é a regra de transição. Para aqueles que estão à beira da aposentadoria. Mas, além da regra de transição, tem a questão dos tempos de aposentadoria para determinadas categorias. Tem tempos distintos da regra geral de 62 anos para mulheres e 65 para os homens. Como, por exemplo, o magistério, como, por exemplo, a polícia civil, como, por exemplo, no meu entendimento, a polícia penitenciária, os próprios militares, né? Aqueles que têm e exercem trabalhos com alto grau de periculosidade. Enfim, você tem um conjunto de categorias profissionais que têm aposentadorias distintas. E também tem aquelas regras da pontuação, né? Que soma idade com tempo de serviço, né? 85, 90, né? As famosas regras que fazem parte do sistema previdenciário geral. Mas também tem regras, porque você sabe que o tempo de serviço, você pode acumular tempo de serviço no regime geral de previdência social, que é o INSS, com o regime próprio da Previdência Social, que, no caso específico do Estado, é o RIC Previdência. Você pode somar tempos. E aí tem exigências de, por exemplo, você ter, no mínimo, 20 anos ou 10 anos, né? Tem regras distintas, de tempo de serviço público, tem regras para exercício de função pública, enfim, para que você não entre, imaginemos, com 30 anos ou 32 anos de contribuição para o regime geral de previdência social, que é o INSS, que tem um teto de aposentadoria de R$6.000, e se aposente, imaginemos que você passou por um concurso de juiz, ficou lá 1 ano no cargo e vai se aposentar aí com R$25.000. Você está entendendo? Então, não a reforma da Previdência, ela é difícil de ser explicada em poucas linhas. É um projeto muito longo, porque tem muitas nuances. Além do mais, tem regras sobre abono permanência, aposentadoria especial. Então, é talvez o projeto mais trabalhoso, que Deputado, exige um estudo minudente. e acho que é importante, né, já deixar claro que o projeto vai ser analisado, provavelmente vai ser modificado por emendas no parlamento, mas desde já tranquilizar aqueles servidores que já cumpriram os requisitos para se aposentarem hoje, eles não serão afetados por nenhuma mudança que venha a ocorrer, certo? Sim, quem já tem o tempo decidido pela legislação atual, o seu direito está garantido plenamente. Porque essas novas regras serão somente para aqueles que vierem a se aposentar. Vierem a se aposentar. Mas aí eu queria deixar uma outra coisa clara, que eu não abro mão dessa posição. Se serei vitorioso ou não, outros 550. Mas acho inadmissível que se cobre uma alíquota de 14 pontos percentuais sobre as pessoas que já estão aposentadas, inativas ou pensionistas, que ganhem menos que o teto geral do INSS, que é R$ 6.500. Eu não digo que esta é a posição do parlamento, esta é a minha posição. Porque eu sempre faço as contas o seguinte: a grande maioria das aposentadas e pensionistas tem salários de R$ 2.000. Como
com essa inflação galopante de 10% aproximadamente, né? Com esse período todo sem reposição salarial, você vai chegar para um aposentado e dizer assim, você ganha 2.000, no mês que vem você vai descontar 14% sobre 2.000. Para facilitar a conta, 10% sobre 2.000. Então, você não vai ganhar mais 2.000, você vai ganhar 1.800. Isso é inaceitável. Verdade, deputado. Agora, a boa notícia para o servidor, de antemão, né, diante de todo esse debate que está acontecendo, é que parece que a tese da recomposição salarial vem ganhando força, deputado. E aí é sempre bom lembrar que o senhor levantou esse debate quando ninguém falava ainda do assunto, o senhor apresentou um projeto de lei, né, propondo a recomposição salarial, que já não acontece para os servidores desde 2014. Tudo indica que agora vai, né? E agora está ganhando corpo, né? Eu me lembro bem, Pablo, que a gente deve ter apresentado esse projeto de lei que autorizava o Poder Executivo a fazer a recomposição das perdas salariais com respaldo na Constituição Federal. A gente apresentou esse projeto para levantar esse debate em fevereiro, salvo erro de memória, fevereiro agora de 2021. E esse debate ganhou corpo em diversas reuniões, quer seja reuniões presenciais, quer seja reuniões remotas. Mais recentemente, há um mês atrás, o presidente da Casa, o deputado André Siciliano, apresentou também um projeto de lei determinativo, né, para que houvesse a reposição salarial da data que foi implantado o velho regime, que foi setembro de 2017, até setembro de 2021, que é o mês que nós estamos, né? E esta reposição se daria em base do IPCA. Isso representa dizer que isso é uma recomposição salarial de 20 pontos percentuais. Olha, 20 pontos percentuais sobre a folha total de pagamento de todos os poderes dá um acréscimo de despesa superior a 4,5 bilhões. Então, a saída para isso será algum nível de parcelamento, quiçá em 3 vezes. Mas eu tenho certeza que este meu projeto de lei, tramitando, acoplado ao projeto de lei do deputado André Siciliano, né, ele irá à pauta junto desse pacote. Ele irá à pauta. O percentual que virá, evidentemente, é fruto dessas simulações. O desejo é essa recomposição, né, de em torno de 20%. Né? Enquanto as parcelas, o que se discute é ser a primeira parcela, 50%, até janeiro do ano que vem, e as outras 2 parcelas, os 50% restantes, serem divididas em 2 parcelas de 25%, a ser pago em janeiro de 23 e janeiro de 24. Mas isso é uma hipótese. Agora, que vai ter que ter alguma reposição salarial, isso vai. Eu acho que a nossa luta começou a ganhar um corpo efetivo. Mas, Pablo, ainda falta a gente falar sobre alguma coisa que a maioria das pessoas não consegue ainda perceber bem, mas é importantíssimo, que é o projeto de lei complementar que define o teto de gastos. As pessoas dizem, mas o que é teto de gastos? É definir um ano entre 17 e 21, entre 2017 e 2021, o Estado pode escolher, que é a regra do regime, e a partir desse ano que você escolher, você definir o limite do que você vai gastar anual, fazendo a correção pelo IPCA. Isso é uma dinamite, Paulo. Por quê? Porque se eu pego um ano que a despesa foi menor e corrijo pelo IPCA, que corrige a inflação, isso não representa as despesas do Estado. Porque
Vou dar aqui dois exemplos. Se você contrata uma obra pública, o reajuste da obra não é pelo IPCA. O reajuste da obra é pelo índice da IMOP, onde os preços do material de construção, o preço dos equipamentos e o preço da mão de obra, esses três vetores é que levam ao valor a ser corrigido mensalmente. E que é sempre maior que o IPCA. Se você tem que pagar um empréstimo, Pablo, que foi tomado no exterior, por exemplo, no Banco Mundial, você não corrige pelo IPCA. Você corrige por uma bolsa de moedas. Em geral, dólar e euro, que não aumenta segundo o IPCA. Nesse momento, o dólar e o euro estão nos pícaros. Quando você tem um contrato de manutenção, contrato de limpeza, o Estado tem dezenas, como é que você reajusta um contrato de limpeza anualmente? Não é pelo IPCA. É, no mínimo, pelo dissídio coletivo daquelas categorias que compõem aquele serviço, quando é só mão de obra. Quando é mão de obra, material e equipamento, sobre as três vertentes. Ora, então, o que propôs o Executivo? Pegar o ano de 18 e levar o ano de 18 corrigido pelo IPCA, evidentemente, de 19, 20 e 21, que vai dar uma correção de uns 17,5%. Isto é um tiro na cabeça. O que nós queremos é que sejam os gastos de 21. Porque 21, para corrigir para 22, você vai ter um IPCA só. Você vai perder menos. E depois você vai continuar a projetar pelo IPCA os 9 anos seguintes. E o ano de 21 vai ser a melhor receita do Estado, logo a maior despesa, desde 2017. Por quê? Se a gente cotejar a royalties de participação especial que nós vamos arrecadar em 2021, vai ser aproximadamente 4 bilhões acima da previsão. E o ICMS, até por causa desse disparo da conta de luz e de alguns refis que foram executados, vai ter um ganho, somado aí com IPVA e ITD, vai ter um ganho aí real de uns 2 bilhões. Então, no total, a gente vai arrecadar, se cotejado com 2017, uns 6 bilhões a mais. E, por via de consequência, as despesas primárias também nesse valor. Então, o que nós vamos brigar é para trocar o ano de 2017 pelo ano de 2021, porque é melhor para todos. Aí, na questão do funcionalismo, não. É questão do funcionamento do Estado. E, evidentemente, onde as despesas de pessoal entram também. Então, também queria dizer da relevância desse tema, porque é um tema que pouco é discutido, mas muito relevante. Porque se o teto de gasto for muito baixo, você engessa o Estado, ele fica sem condições de prestar o serviço público. Perfeito, deputado. Ainda há pouco o nosso ouvinte deve ter ouvido um buzinaço, né, aqui enquanto o senhor respondia, e aí dá um gancho até para a próxima pergunta que eu ia fazer. Em 2017, aí falando em buzinaço, né, a votação do primeiro pacote de maldades, a Assembleia viveu um momento extremamente tenso, né? O Palácio Tiradentes estava sitiado, muitos conflitos entre manifestantes e policiais. É claro que era um outro momento, tinham outros ingredientes que contribuíam para esse ambiente mais instável. Mas qual o sentimento do senhor? O senhor acha que teremos novamente momentos de tensão ou, apesar de alguns debates mais acalorados, a tendência de construção de acordos que, de um lado, não condenem o futuro do funcionalismo e, de outro, não prejudiquem a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, que é fundamental também? Ô, Pablo, eu acredito que nós vamos viver momentos de muita tensão, diferentemente de 17 e 16. Por quê? Porque naquele momento histórico, nós tínhamos um governo que estava desmantelado. Só voltar ao passado, teve a doença do Pezão, depois a substituição pelo Dornelles, depois ele voltou, teve a Operação Lava Jato, e mais grave que tudo isso,
o Estado estava quebrado e não se pagava nem a folha de pagamento. Aí você anuncia uma folha que nem você paga, que você ainda vai reduzir os salários, evidentemente passa-se uma tragédia. O cidadão não está recebendo, anuncia que ele vai sair de uma alíquota de contribuição de 11% para 14%, quer dizer, não me pagam, ainda me tomam. Então, esta situação não existe hoje. Mas, em compensação, existe, né, a pressão que o servidor está, né, no sentido que ele não tem reposição salarial, e a inflação está comendo o poder de compra. Tem toda uma campanha contra o servidor público, querendo colocar o servidor público como fosse o algoz dos problemas que o Estado vive, quando os algozes são os gestores incompetentes e, muitas vezes, incompetentes e corruptos. Então, tem essa pressão. O servidor se sente sempre muito desvalorizado. Além de ser nessa malha de servidores públicos, há uma gama de situações diferentes. Se você chega, veja o que é reposição salarial. Você chega com um cidadão que ganha 20 mil reais e você diz para ele que ele vai ter uma reposição salarial de 10%, ele vai dizer assim, 2 mil reais. É melhor do que nada. É melhor do que nada. Mas, para ele não sai sorrindo nem aplaudindo. Teve um ganho, mas para ele não foi nada exuberante. Agora, você pega um aposentado que ganhe próximo do salário mínimo. Imaginemos na ordem de, só para fazer uma conta, de R$ 1.200, e diz para ele que ele vai ter 10% de reposição. Porra, vou ganhar R$ 120. É melhor que nada, mas eu continuo destruído. Eu preciso de 50%, de 100% de reposição. Mas se a gente for fazer essa conta de 50% a 100% de reposição, aí não vai ter pagamento para ninguém, né? Porque você estoura a capacidade do Estado pagar. Então, não tem solução que seja de satisfação geral, não tem. Então, todo esforço que nós fizermos vai ser para minimizar os impactos negativos. Porque não é o regime de recuperação fiscal que vai trazer vantagens para o servidor. Sempre haverá perdas. O que a gente está trabalhando é para minimizar essas perdas. E, por via de consequência, vai haver tensão, né? Mas eu acho que o grande caminho de se tentar um grande acordo passa por duas vertentes. A primeira é de ter a reposição salarial para recuperar perdas, como eu coloquei aqui, por exemplo, recuperar perda de 20%, e daqui para frente, todo ano, automaticamente ter uma reposição salarial pelo IPCA. Eu acho que essa é a diretriz básica para promover um acordo. E o segundo é manter vivo a possibilidade do concurso público. Porque o dia que não se fizer mais concurso público, acabou o serviço prestado, acabou o magistério, acabou a saúde. Perfeito, deputado. A gente vai acompanhar, o nosso podcast vai acompanhar e vai continuar informando os servidores sobre cada passo dessa discussão. Deputado, antes de encerrarmos, vamos ao nosso quadro Bola Dentro e Bola Fora, com a análise dos destaques positivos e negativos da semana. A bola fora de hoje vai para o governador Cláudio Castro e seus obsessores no Estado, porque assinaram um convênio produzindo um cartão de crédito consignado intitulado CredSexta, que tem abordado servidores aposentados e pensionistas do Estado com ofertas de créditos a juros extremamente altos. Este mesmo governo, liderado por Cláudio Castro,
vetou nosso projeto de lei que previa ampliação em 5% da margem consignável dos servidores e fecha um convênio absurdo que tem tudo para se transformar em uma grande armadilha, deixando aposentados e pensionistas superendividados. Nesta semana, enviei ofício ao governo do Estado, solicitando esclarecimentos sobre este maldito convênio. Governador Cláudio Castro, este é um assunto muito sério e que deve ser tratado com a máxima transparência. Por isso, a bola fora é para o governo do Estado, em especial para o governador Cláudio Castro. Bola dentro para a campanha Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. No Brasil, todos os dias, cerca de 30 pessoas dão fim à própria vida. Esse é um problema silencioso que afeta inúmeras famílias. É fundamental que todos estejamos atentos para que, caso percebamos que algo não vai bem com aqueles que nos cercam, possamos agir e buscar ajuda profissional imediatamente. Informação e atenção são fundamentais nestes casos. Bola dentro para o Setembro Amarelo, por enfrentar um tema tão importante. Obrigado a todos pela audiência em nosso podcast RJ em Debate. Estamos no ar semanalmente, discutindo os principais temas do Rio de Janeiro e do Brasil. Até a próxima semana.